livro de Juízes 7. Aleluia. Vamos ler, quem achou, diga amém. Então, verso 1, né? Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que estava com ele se acamparam junto à fonte de Arote, de maneira que o arraial dos midianitas ficava para o norte do vale, de fronte ao alteiro de Moré. Disse o Senhor Gideão: é demais o povo que está contigo, para entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram 22.000 e 10.000 ficaram. Verso 4, a Bíblia diz: disse mais o Senhor a Gideão: ainda tem povo demais, faz descer as águas, e ali te provarei. Aquele que eu te disser, este irá contigo, esse irá contigo. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá, ele não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como se faz um cão, esse colocará à parte, como também aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam e levaram a mão à boca 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou a beber água. Então disse o Senhor Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra parte de toda a gente se retire, cada um para o seu lugar. Você pode se assentar, irmãos, glorificando o Senhor. Vamos orar por mais um momento. Amado Deus e Pai, nós nos sujeitamos à Tua palavra nessa noite, nos sujeitamos ao poder do Teu Evangelho, Pai. Se estamos aqui, subentendemos que nós já não queremos ser mais os mesmos. Nós queremos sim, Pai, mudança de vida, transformação de vida. Pois muito bem, vem de encontro a nós, Pai. Que o Teu poder, Senhor, venha se manifestar dentro de cada coração, através do poder da Tua palavra, Senhor, que ela é suficiente para separar, penetrar, cortar, produzir vida em nós, é o que declaramos. Precisamos, Pai, urgentemente, que algo no nosso interior mude, e que esta noite, Pai, cumpra-se o Teu querer, e aquilo que o Senhor preparou para todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, o tema da mensagem, como todos já viram, é separados para vencer. Separados para vencer. Eu fico muito satisfeito, primeiramente, com Deus, porque cada vez mais nós temos a certeza de que quanto mais nós nos diminuirmos, mais Ele vai aparecer, mais Deus vai se tornar evidente. Quanto menos coisas de homens houver, mais Deus Ele vai manifestar. E as coisas que acontecem não podem ser coisa de homens. As coisas que nós temos visto em Deus não podem ser coisa de homem. E aí, se tratando desse tempo, ontem o pastor Luiz falou algumas coisas, daí a Flávia abriu o culto falando dessas coisas, e isso já está no meu coração desde quinta-feira. Então essas coisas não podem ser coincidência e coisa de homem, só pode ser coisa de Deus, irmãos. E quando Deus
se evidencia é porque cada vez mais nós temos que lutar para que não haja nada de nós, e não haja nada da nossa vontade, nada que seja do nosso querer, porque Ele é o centro, Ele tem que crescer. Amém? Então é disso que eu quero falar um pouquinho, queridos. Conhecendo um pouquinho Deus, o que eu pude entender do Senhor, o que eu pude entender do amor do Pai, é que a vontade de Deus, ela é uma única. Que todos nós possamos viver e desfrutar de quem Ele é. Muito se fala em conhecer Deus, muito se prega, muito se estuda teologia para conhecer Deus. Isso tudo é glorioso, isso tudo é importante na vida de qualquer ser humano. Mas o desejo do Pai, além de nós o conhecermos, é viver, experimentar de quem Ele é, de tudo que Ele tem. São coisas diferentes, irmãos. A gente saber tudo sobre Deus e viver tudo que Ele tem são momentos distintos. Saber sobre Ele e viver o que Ele é. E o que nós celebramos nesses anos não é só saber quem Ele é, porque saber que Ele me ama é bom, saber que Ele tem promessas para a minha vida é bom, saber que eu sirvo um Deus vivo é bom, saber que Ele é grande é bom, mas viver isso é extraordinário, é indescritível. E é essa a vontade do Pai. Ele nos convida a ser participantes, não apenas testemunhas oculares. Você lembra no monte Moisés? O povo, não, obrigado Moisés, vai por nós estamos legal aqui, olhando o que você está vivendo. Amados, vim para um ambiente onde Deus está, e saber tudo o que aconteceu é tremendo, mas dizer assim, cara, eu participei, eu vivi, eu experimentei. Falando assim, bem recentemente, da noite de ontem, é claro que agora, olhando as fotos, olhando o vídeo, eu digo, meu Deus, que noite gloriosa. Mas o fato é saber se eu vivi isso, se eu participei, olhar vídeos, meu Deus, olhar fotos, meu Deus. Mas a pergunta do Pai é: você está desfrutando disso? Porque esse é o desejo do Pai. Não é saber sobre, é você viver, ser participante. Não, eu estou vivendo. Eu saber, né, o que libertou a vida do pastor Ulisses e converteu ele, foi saber que ele era amado por Deus, que é o primeiro ponto. Agora, viver o amor, amados, poucos estão vivendo. É claro que todos nós sabemos que Deus nos ama, mas viver o amor é diferente. Viver o amor é desfrutar desse amor, é experimentar. Essa é a palavra poderosa. Você vai numa panela e vê um alimento sendo manipulado, você, nossa, isso está delicioso, mas se você não provar, você não vai saber qual é o gosto. Você pode ver um prato colorido, muito bem feito, um cheiro que te atrai, mas enquanto você não provar, você não vai saber do que esse alimento pode te proporcionar. É o que Deus quer. Olhar assim, meu Deus, não dá testemunho, aí um povo alegre, uma festa, amados, mas só quem experimenta, ele consegue entender a dimensão do que é isso. E esse é o desejo do Pai, que todos desfrutem de quem Ele é e de tudo que Ele está fazendo. Isso é amor, e Ele chama todos a participar disso. Esse é o chamado de Deus, todos a participar disso. Então eu fico celebrando, eu fico feliz, e o meu coração como pastor agora, ele fica dividido, porque eu vejo o que muitos estão vivendo, é o lado positivo e que eu celebro. Do outro lado, eu confesso que eu fico triste, porque nem todo mundo está experimentando e vivendo o que Deus está fazendo aqui, sendo que o Deus é o mesmo, o ambiente é o mesmo, a oportunidade é a mesma. Quando os irmãos sobem aqui para dar o testemunho, presta atenção, quando os irmãos sobem aqui para dar o testemunho, um recebeu o milagre transformou a vida, outro recebeu o milagre da libertação, outro a casa dele foi restaurada,
O outro Deus tirou ele da religião. Aí eu fico com um coração misto. Porque eu disse, meu Deus, nós estamos aqui 7 anos. E como é que Deus fez na vida desses homens? E tem pessoas que não alcançaram ainda as suas mudanças e transformações. Porque alguns estão vivendo, experimentando, e outros não. É o mesmo Deus, é o mesmo lugar, as mesmas oportunidades. Eu me questiono, eu fico triste. Porque o Lucas foi liberto da religião? Porque o Kiko viveu um milagre que transformou a vida dele? Porque Deus restaurou o casamento da Janaína e do Gustavo? Porque Deus tirou o nosso irmão Jeff das prisões e muitas pessoas estão no mesmo ambiente, do lado, e não conseguem viver? Por quê? É a mesma palavra, é o mesmo Deus, é a mesma oração intercessória da igreja. Por que eu não consigo desfrutar de quem é Deus, irmãos? Se o reino é acessível a todos, ele veio para todos. Eu fico com o coração dividido. Porém, Deus já está me levando a outro nível, porque eu já fui te lamentar de quem não está vivendo, mas eu já estou quase saindo desse lugar e já estou entrando para outro, celebrando quem está vivendo. Isso é crescimento para a minha vida, para o meu ministério. Que bom! Oxalá, se todos pudessem viver isso, mas nem todos. Eu ficaria muito feliz mesmo, como líder espiritual, saber que todos estão vivendo, mas eu preciso lamentar por aqueles que estão vivendo. Então eu celebro a vida do Jeff, celebro a vida do Lucas, do casamento deles. Eu celebro, você tem que celebrar. Eu não posso lamentar por aqueles que não estão vivendo. Irmãos, é a mesma oportunidade. E do que Deus está falando nessa noite? O que o Ulisses falou ontem, e o que a Flávia falou hoje. Por que Deus separou alguns para vencer? Não foi Deus que separou, não. As circunstâncias nos definem. As circunstâncias nos definem. E o Ulisses ontem ele bateu muito sobre isso. Quem é envolvido com o reino e quem é comprometido. Quem é comprometido vai vencer e vai desfrutar. Quem é envolvido só é envolvido. Sabe qual é o meu coração, Cristian? Eu celebro, sabe quem, pastor Jorge? Os que são comprometidos, esses estão vivendo. Quem realmente é comprometido, a gente sabe quem é comprometido, Heloísa. Eu já aprendi a conhecer o ser humano. Quem é comprometido está vivendo, está vencendo, mas os envolvidos só são envolvidos. Eu não posso, não dá mais tempo de eu lamentar por quem só é envolvido. Eu preciso celebrar quem é comprometido, porque está vivendo coisas sobrenaturais. E não é Deus que define, são as circunstâncias que nos definem. Não é Deus não é seletivo, Deus não faz acepção, não. O que Ele fez na vida do irmão, está do teu lado aí. Ele pode fazer na vida de qualquer um. Mas a questão é essa: alguns estão envolvidos, mas alguns são comprometidos. Lembra que ele fez uma analogia da vaca e do porco? Mas tudo é carne, tudo é carne. Tudo é carne, tudo é churrasco. E eu vou dizer para ti que aquele que é só envolvido, não é comprometido com o reino de Deus, além de não viver o que Deus está fazendo, ele ainda puxa algumas pessoas para trás. Você lembra dos 10 espias? Não. Você lembra quando Lúcifer caiu? Que levou uma terça parte? Sempre quando alguém não está comprometido, ele sempre vai puxar alguém. Infelizmente é um dado. Mas eu preciso fazer uma introdutória aqui para você entender a mensagem central. Escute bem. Na prática, irmãos,
O pastor Jorge é uma exceção, porque o pastor Jorge e eu, nós temos uma aliança. A gente já caminha há muito tempo. E uma coisa a gente sempre falou um para o outro: olha, no dia que você tiver ministério, nós vamos ser companheiros, e é o que nós somos, companheiro. E a única pessoa que eu procurei quando Deus me trouxe para esse lugar. E todos vocês eu celebro porque também me procuraram. E se me procuraram é porque vi algo na minha vida. Mas quando alguém me procura e diz assim: eu vou caminhar contigo, eu vejo alguma coisa na tua vida, eu subentendo que ele partilha, comunga da minha fé. Eu subentendo isso, que ele está na mesma visão. Eu subentendo isso, Simone. Quando alguém diz assim: ó, eu vou caminhar contigo, eu quero se tornar membro dessa casa. Eu, na minha inocência, vou dizer: cara, ele entendeu a minha visão. Ele vai querer a mesma coisa que eu quero. Isso é acordo, Mabel. Isso é aliança, pastor. Ele vai querer a mesma coisa, ele vai sonhar com a mesma coisa. Nós, se tiver que chorar junto, nós vamos chorar. E nós vamos se alegrar com as mesmas coisas. Mas na prática não é assim. Eu vou te dar um emblema aqui. Uma situação emblemática. Irmãos, aniversário dessa casa. E não é aniversário da igreja, é celebrar o que nós estamos vivendo. Pensa que todo mundo entendeu e esteve aqui? Não. Mas eu lamento, também não lamento. Eu celebro quem está vivendo e quem está comprometido com essa casa. Que casa é essa que você está falando, Marcelo? Um lugar que muitas vezes eu venho para cá e encontro alimento. Um lugar onde eu muitas vezes venho para cá e busco, acho socorro. Todos nós, sem exceção, quando vem para cá buscar socorro, nós encontramos socorro, nós encontramos alimento, nós encontramos alguém que vai estender a mão, e é isso que nós estávamos celebrando ontem, mas nem todo mundo entende isso. Muitos buscaram socorro e encontraram alívio, direção, e vieram celebrar ontem. Não. Por quê? Porque no dado desde a Bíblia, muitos estão envolvidos, mas poucos comprometidos. Mas quem que vai vencer, Wilson? Os comprometidos. E não é comigo, e não é com a igreja, é com o reino. Então essas situações, elas estão definindo quem nós somos em Deus. Então eu celebro a palavra, desde o meu aniversário, a palavra está pulsante no meu coração, é celebração. O que nós estamos vivendo, por que estamos vivendo, é por causa do nível de comprometimento. E a aliança é isso. Você tem acordo com uma pessoa, você está aliançado com Deus, com o reino, com a igreja, com a tua liderança, é aliança, compromisso. Então, ao longo dos anos, a gente vai se definindo para Deus. As nossas atitudes e prioridades vão nos definindo para Deus. Quem é apenas envolvido e quem é apenas comprometido. Escute uma coisa, primeiro a gente o pastor falou que a gente só pode dar tapa aqui, pode. O quê? Só pode dar tapa aqui, dar beijo? Eu dei um beijo aqui em vocês agora, não dei? Obrigado, Senhor. Que bom. Eu dei um beijo aqui, chamei você, bati fotinho, agradeci. Foi um beijo, não foi? Dei tapa junto. Não vou dar agora. Escute uma coisa. Sim, reconheço tudo que vocês são no meu ministério. Eu, juntamente com vocês, nós ajudamos a carregar essa ferramenta poderosa do reino, que é uma ferramenta transformadora de vidas. Vocês têm ministros, os chamados são de vocês. Louvor, mídia, nós temos até mídia. Nós temos 3 escalas de louvores. Se juntar, espremer. Nós temos teatro, venha o teu reino. Nós temos o Ministério Kids. Nós temos mais quem? Que ministério é isso? Então escute bem, o chamado é de vocês.
O meu chamado é ser pastor, pastorear. O chamado de vocês é ministrar através da palavra, do teatro, da dança. Escute bem, o chamado é de vocês, mas o ministério é meu. Deus confiou em mim nesse ministério. O chamado é de vocês. Então escute bem. Eu não posso andar com pessoas que, embora tenham chamados, são envolvidas com o reino. Eu não vou aceitar mais. E nem posso. Eu preciso, embora o chamado seja de vocês, pessoas que sejam compromissadas com os seus chamados. Eu não posso só ter um chamado, Cris, e estar envolvido nele. Eu sou compromissado com o meu chamado. Eu sou compromissado com o meu chamado, que é pastorear ovelhas. Eu não estou apenas envolvido no meu chamado, eu estou comprometido com ele. E quando há compromisso com o meu chamado, há uma prioridade máxima, que é o meu chamado. Então, mais do que nunca, muita coisa foi declarada no meu ministério a partir de 7 anos, um nível maior, uma autoridade maior, obras maiores nós faremos, mas também a responsabilidade ela vai aumentar. As coisas precisam ser apertadas. Por quê? Porque Deus está separando. Então está muito claro, está ficando evidente depois dessa fase de crescimento, quem é apenas envolvido com o seu chamado, com o reino, e quem é comprometido, está muito evidente. E se eu não me enxergar, irmãos, aí essa é o pior, talvez pior momento de um ser humano, ele não enxergar quem ele é no reino. Se ele é envolvido, ele tem que aceitar, não, eu sou apenas envolvido, eu não sou comprometido, inclusive com o meu chamado. Então eu beijei agora. Agora o quê? Levantar. E a gente não pode ficar triste e achar isso ruim com o Senhor. A gente só tem que ser real, comprometido. Deus chamou pessoas comprometidas. Deus não chamou pessoas envolvidas. Então, você que caminha comigo, está faz parte dessa família, entenda que o seu líder é uma pessoa comprometida. E se eu não fosse comprometido, você nem estaria aqui comigo. Mas por que eu tenho que ser comprometido e muitos de vocês não? É uma loucura, né? Achar assim, pensar assim, não, o meu pastor tem que ser comprometido com a obra, com ele, com o chamado dele, mas eu o quê? Eu envolvido? E por que eu tenho que viver isso, se não é isso que eu semeio? Então eu estou celebrando quem realmente entendeu, está comprometido e está vivendo o reino de verdade. Em tudo, na parte espiritual, na parte natural, na parte física, na parte emocional. Mas eu preciso falar da Bíblia, né? Embora eu já li, mas vou falar da Bíblia, para você entender aonde Deus quer chegar. Entenda o cenário. Entenda o cenário. Qual é o cenário? O cenário é o seguinte: Deus havia entregue o povo nas mãos dos midianitas e amalequitas. E o que é que acontecia por eles estar na mão desses dois povos? O povo plantava, na hora de colher, quem colhia? O inimigo. Então escute bem. Deus entregou o seu povo na mão dos midianitas e amalequitas. Eles semeavam. Na hora de colher, quem colhia? Os inimigos. Por causa disso, 7 anos, o povo empobreceu muito. O povo ficou miserável ao ponto de ficar opresso e se esconder em cavernas. Esse é o cenário. Você entendeu o cenário? Os inimigos, Deus entregou os seus filhos na mão dos inimigos, midianitas e amalequitas. O povo se plantava, vivia de agricultura. Na hora de colher, quem colhia? Os inimigos. 7 anos vivendo assim, o povo se tornou miserável, pobre. Se escondia onde? Não estava mais nas suas casas. Estavam vivendo escondidos em cavernas. Esse é o cenário. Olha para o seu irmão e diga para ele: esse é o cenário. Olha para o outro irmão que está do outro lado: esse é o cenário. Olha para mim. Olha para mim. E não era para alguns, era para todos. Diga para mim: para todos. Olha para um lado e diga: era para todos. Olha para o outro lado, diga para todos. Agora, olha só, nós vamos
E nós vamos chegar aí. Então esse é o cenário. Aí Deus chama Gideão e diz assim: Gideão, convoca o povo. Aí Gideão convocou o povo e diz: olha, Deus vai entregar os midianitas nas nossas mãos. Aí quando Gideão chamou o povo, quantos apareceram? 32 mil. Gideão faz uma convocação, presta atenção aqui. Gideão faz uma convocação. Deus, ele está dizendo que ele vai acabar com isso. Acabar o quê? Nós não vamos mais plantar e na hora de colher o inimigo vai colher. Nós não vamos viver mais em caverna. Nós não vamos viver mais oprimidos. Então Deus chamou o povo. 32 mil pessoas. Aí Deus falou o seguinte: Deus olhou assim, tem muita gente. Estou cabreiro, o culto encheu, que tanta gente é essa? Não pode ser tudo crente, não pode ser tudo comprometido. Aí Deus diz assim: Gideão, diz o seguinte: dispensa quem for medroso ou covarde. Gideão normal, né, pastor? Tu olha para uma igreja de 32 mil pessoas, tu vai dizer assim: cara, não sei, aí não é crente. Não sempre vem na igreja porque é aquela coisa, né? Estou indo à igreja, eu preciso ir na igreja, aquela coisa de religioso. Eu estou indo à igreja. De vez em quando eu vou lá para dar o alívio, né? da cabeça, da consciência. Estou indo à igreja. Gideão pensou que é 32 mil, vamos botar aqui umas duas. Quando ele faz essa convocação, diz: olha, Deus está dizendo que quem for covarde pode ir para casa. 22 mil. Foi isso que eu escutei? Sim, 22 mil mirando. Aí eu fui para o Aurélio. Quem é o Aurélio? Fui para o Aurélio. Não sou tão antigo assim. Eu fui para a Wikipédia. A Wikipédia diz o seguinte: o que a Wikipédia diz? Covardes. Covardes são pessoas distraídas, que têm prioridades erradas, pessoas que não fazem o que deve ser feito e que desistem antes de tentar. Então a Wikipédia vai dizer que os covardes ou medrosos são pessoas que não fazem o que tem que fazer, desistem antes de tentar, não faz o que é correto, foge de situações fortes e perigosas. Então, covardia não é medroso. Covardia não é ser medroso, é pessoas que não fazem o que tem que fazer. Antes de tentar, ela já desistiu. Então, quando diz assim, ó, quem é covarde volta para casa, ele está dizendo 22 mil pessoas que não faz o que é correto, que desiste antes de fazer a coisa certa, desanima antes de tentar. 22 mil pessoas. Aí Deus diz o seguinte: não, mas ainda eu estou cabreiro, ainda tem 10 mil. Será que é tudo crentezinho? Será que é tudo compromissado? Aí Gideão diz assim: então vamos fazer mais um teste. Olha só, situações que estão definindo pessoas. Deus diz assim: olha, pode ir para casa, não vou. E Deus não brigou com ninguém. Não pode ir, eu estou dispensando, pode ir, não tem problema. Pode ir para casa. Foi 22 mil. Aí Deus falou, e Gideão teve uma ideia. Vamos ver quem é comprometido mesmo. Então quem quis, olha só, ó, tem água ali no riacho, vamos beber água. Aí a Bíblia diz que quem se ajoelhou e bebeu igual o cachorrinho. Como é que o cachorrinho toma água? Quem tomou água igual cachorrinho foram 9.700 pessoas. Mas quem se agachou no riacho e levou a mão a água e trouxe a boca foram 300. E a Bíblia vai dizer: Gideão, é com esses 300 que você vai vencer. E aí a irmã Flávia falou o seguinte:
não é um número, não é a igreja está cheia, são poucas pessoas, não é isso, Flávio? Deus não precisa de muitos, Deus só precisa de poucos comprometidos. Sabe o que me deixa cheio de alegria e tristeza ao mesmo tempo? Que Deus falou o seguinte: Gideão, eu vou entregar na tua mão os midianitas e amalequitas, ou seja, ele já garantiu a vitória. Ele já tinha garantido a vitória. Se com 300 ou os 32 mil a vitória seria executada, Deus já garantiu a vitória. Agora olha só, quem desfrutou da vitória? Os 300. Quem voltou para casa? Mais de 30 mil. Mas a vitória Deus já tinha garantido. Escute bem, o que nós estamos vivendo nessa casa é Deus cumprindo o que Ele falou. Agora quem vai viver, irmão, é quem está comprometido. É isso que eu estou entendendo nesses dias. O que nós estamos vivendo nada mais é do que Deus cumprindo o que Ele falou. Agora se é com 300 ou com 32 mil, não sei. É eu que vou definir a minha vida. O fato é, Michele, que Deus está cumprindo a palavra dele, não é por causa de mim. Mas quem é que está vivendo? A minha torcida, agora estou falando com o Marcelo, a minha torcida é que todos pudessem estar vivendo isso, mas não. Agora vamos pensar um pouquinho neles e vamos pensar um pouquinho em nós. Irmãos, o cenário era para todos. Aí eu fico me perguntando assim, o que 22 mil pessoas vão fazer em casa, se esconder em cavernas, sabendo que eles estavam vivendo, era todo mundo estava sendo saqueado, e todo mundo vivendo em caverna, e todo mundo oprimido. Então o chamado, Carlos Eduardo, não era para lutar pela causa do Marcelo, ou da igreja do Marcelo, era a sua causa. Que loucura! Quando Deus diz assim, ó, quem é covarde para voltar para casa, ele está voltando para casa, ele está deixando de lutar pela causa dele. Era por ele. Não era particularidade só de 300 do Gideão. O inimigo estava colhendo de todos, estava saqueando a todos. É isso que me deixa mais preocupado. Pessoas que estão ainda escondidas em cavernas e não estão lutando pela sua causa. Diga assim, a causa é minha. Diga com fé, a causa é minha. Não é do Marcelo, não é da Ierte. O cenário era para todos. Escute bem, o cenário era para todos. O povo semeava e na hora de colher, o inimigo vinha e roubava. Todo mundo estava vivendo em caverna. Todo mundo vivia oprimido. Aí Deus falou, eu vou dar vitória. Eu vou livrar vocês. Pasmem, mesmo assim, não foram capazes de se levantar para vencer. Deus não falou o seguinte, ó, vão se levantar, vão lutar, talvez vocês vão vencer. Não, Ele falou o seguinte, eu vou entregar na mão de vocês. Ele falou o seguinte, eu vou entregar os midianitas, amalequitas na mão de vocês. Pasmem, e mesmo assim, Denise, e mesmo assim, 22 mil foram para casa. Deixa eu falar rapidinho da situação. O que definiu as pessoas comprometidas que vão vencer? Primeiro, covardia. O que é covardia? Não fazer o que deve ser feito. Desistir antes de tentar. Impedidas pelo medo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus aparece na terra, Gideão estava malhando trigo no lagar. Amém? O pastor Luiz falou disso ontem. Gideão estava malhando trigo no lagar. Deus desce na terra e diz, vai nessa tua força, varão, valente, guerreiro. Aí eu olho para mim e eu digo, um cara que está malhando trigo no lagar é valente, guerreiro? Por que guerreiro? Covardia é você não fazer a coisa certa. Então vamos para o outro lado aqui, o oposto, Gideão. Deus chama ele de guerreiro. Guerreiro porque está malhando trigo no lagar? Sim. O que é que Deus está falando para mim e para você? 32 mil pessoas morando em caverna. Morando aonde? Oprimido.
Com medo, plantando, mas não colhendo. Aí Deus ali tranquilo, na glória. Quando vê um anjo batendo na porta do céu, dizendo: Senhor, tem um homem saindo da caverna. Deus não, só pode ser louco. Está saindo da caverna porque para morrer. Deus olha para baixo e vê um homem saindo de dentro da caverna. Deus pensou: esse cara está louco, daqui a pouco os amalequitas vêm e levam ele tudo. Quando o anjo avisa o Senhor dizendo: olha, tem um homem saindo de dentro da caverna, Deus olha para baixo, sabe quem ele vê? Gideão sai de dentro da caverna. Sabe o que Gideão foi fazer? Foi tentar dar um jeito para resolver e mudar a situação. Covarde é aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, ou desiste antes de fazer. Gideão, por que Deus chamou ele de guerreiro? Porque no meio de 32 mil pessoas ele viu um homem tentando mudar a situação do seu povo e da sua gente. Ele foi fazer algo diferente. Pastor de Salvador isso aqui ontem. Fazer algo, ser diferente é fazer algo diferente dos demais. Enquanto 32 mil pessoas estavam ali, oprimidas, plantava e quem colhia o inimigo. A Bíblia diz que o homem saiu de dentro da caverna e foi lá no lagar malhar trigo. Ou seja, ele teve uma ideia. Não é tempo de uva. Quando os amalequitas virem, eles vão aonde? Ele vem buscar trigo. Os amalequitas vão vir buscar trigo. Eles não vão buscar uva porque não é tempo de uva. Então o que ele pensou? A sacada que ele teve: eu vou pegar o trigo, vou preparar lá onde se prepara a uva. Lá ninguém vai me achar. Isso é ser guerreiro. Isso é ser separado para vencer. É fazer coisas diferentes dos demais. Isso é ser guerreiro para Deus. Deus olhou para a caverna, um homem saindo. Esse cara está louco, vai morrer. Não, ele está fazendo algo diferente dos demais. E aí Deus desce na terra e disse: vai, guerreiro. Ser guerreiro não é ausência de medo. Ser guerreiro é com medo de tudo você fazer alguma coisa diferente para livrar a tua pele, para livrar a tua casa, irmão, porque todo mundo estava oprimindo. O diabo estava saqueando todas as famílias. Mas o que a maioria fez? Ficou escondido na caverna. Mas Gideão não, ele foi dar um jeito. Ser guerreiro não é ausência de medo, é fazer as coisas até com medo, com dor, cansado. Esse é o guerreiro, esse vai vencer. Porque você pensa que o guerreiro é o quê? Não tem medo? Você pensa que o homem de Deus não tem medo? Tem medo. Irmãos, eu faço muitas coisas com medo, cansado, ferido, mas não deixo de fazer. Isso é ser guerreiro. Ele está lutando para mudar a situação. Isso é ser guerreiro. Não é vitalidade, não é ausência de medo. Guerreiro é aquele que está lutando pela sua causa. Agora vamos lá. Agora imagina 31 mil pessoas, 31.700 pessoas dentro da caverna e 300 lutando. Como é que eu me sentiria, Miriam? E eles não estão lutando por eles, estão lutando por mim também. Porque quando o inimigo vem, ele saqueava todo mundo. E lutando por mim também, porque eu estou aqui. Sangue de Jesus tem poder. Porque eu estou aqui também preso dentro da caverna. Como é que eu me sinto sabendo que tem pessoas guerreando por mim também e eu na caverna? Como é que você se sentiria, irmãos? Vou dizer para você que essa casa também ora por todo mundo. Na quinta-feira, quem está aqui na quinta-feira é testemunha. Eu oro por todo mundo. É o meu papel. Não é lutar pela minha causa, é lutar pela causa do reino. Eu oro por todos que estão enfermos, todos que botam ali no grupo de intercessão, oro por situação tal. Eu oro, apresento a Deus, é o meu papel, porque a causa do Pai é a minha causa. Agora, como é que a pessoa se sente, sabendo que tem 300 lá lutando por mim também? Então, o que me define? A covardia e agora do cachorrinho. Quem se ajoelhar e levar a mão, água e beber, é por isso que você vai vencer. Fala do quê? A Flávia vai falar agora: distração. Eu peguei um dia desse sobre isso.
O pastor Ulisses falou, Deus me deu essa mensagem no meio da semana e a Flávia terminou hoje. Sabe o que me alegra? O que me alegra, Luiz, é que Deus diz assim: é com isso que você vai vencer. Pronto. Só o fato de eu saber que eu vou vencer, irmãos, beleza, se é com 5, beleza. Claro que eu faço voto que seria com todos. Estou falando, abrindo o coração. O que nós estamos vivendo aqui é Deus cumprindo o que Ele falou, que nós vamos vencer, nós vamos crescer, nós vamos fazer obras maiores. Deus está cumprindo. O meu desejo é que todos participassem disso aqui, ó, todos. Mas eu tenho que celebrar o que Deus falou, é com esses. Diga comigo, é com esses. E diga assim: tomara Deus que eu estivesse no meio desses. Distração, até hoje em Israel. Quem está, os soldados, até hoje em Israel. Até hoje em Israel, os soldados que estão em serviço, eles estão em serviço, eles podem ir na padaria, eles podem ir onde for, mas eles não largam a arma. Eu lembro de Neemias, quando ele estava lá numa obra poderosa de reedificar os muros da cidade. A Bíblia diz que eles dormiam com a arma do lado e fardado, para não perder tempo. Se o inimigo se levantasse, já estavam preparados para o embate. Isso chama-se vigilância. O teste que Deus falou ali é distração. Ou seja, duas coisas: distração. Quando eu abaixo a cabeça para lamber a água, eu não estou vendo os inimigos. E se o inimigo vir distraído, olha como é que o cachorro lambe a água. E se vir o inimigo, quem é o soldado que vai abaixar a cabeça, lamber a água e deixar a arma do lado? Mas quem está aqui, ó, tomando água e vendo tudo, ó, estou atento. Se o inimigo vir, eu estou atento. Distração, covardia e distração define quem foi separado para vencer. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dispensando. Deus está dizendo: eu não conto, eu estou dispensando. Pode ir, covarde e distraído, estou dispensando. Deus falou: pode mandar aí, Gideão. Agora eu me coloco no lugar de Gideão. Que baque, irmão. Pastores, que baque. O primeiro chamado, Flávia, 32 mil pessoas. Quando as situações definiam as pessoas, ficaram 300. Imagina o baque para esse homem. Mas Deus vai lá e diz assim: calma, é com esses que tu vai vencer. Esses comprometidos, entender a causa, pastor. E não é a causa do Marcelo da IERT, é a minha também. Porque quando você vê Janaína e Gustavo dar um testemunho de casamento restaurado, tem muitos casamentos que precisam ser restaurados, é a sua causa. Quando você vê um homem ser liberto da religião e ser liberto do pecado, você vai dizer: pô, eu também estou nessa situação. Então a causa é sua. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Aí Gideão disse assim: ó, então, mas se o Senhor é comigo, imagina se não fosse. Se o Senhor é comigo, por que essa luta? Alguém já perguntou isso? Eu já na igreja, né? A gente na igreja, irmã Barta, jejua, ora, fala em línguas, lê a Bíblia, lê a palavra do Senhor. E já tem luta até pelo ouvido. Inimigo mesmo, tem de todas as cores, gêneros e espécies. Gideão falou isso para Deus, corajoso ele, né? Deus desce na terra, dona Judite, diz assim: Gideão, vai nessa força, guerreiro, porque eu sou contigo. Mal criado ele ainda. Se o Senhor é comigo, por que isso tudo está acontecendo? Mal criado, né? Aí olha para a resposta de Deus. O que Deus responde? O que Deus responde, Taimar? O que Deus responde? Deus desce na terra, o anjo
manifestação teofônica, o próprio Deus. Ele diz: vai nessa força valente, porque eu sou contigo. Ele veio malviado, então se você é comigo, imagina se não fosse. E o que Deus responde? Não olha para mim, responde. Nós lemos, o que Deus falou? Eu vou entregar na tua, abre essa mão, eu vou entregar na tua mão os midianitas e os amalequitas. O que Deus está respondendo? O que Deus está falando? Eu vou responder por Deus. Se é eu que estou lá, se é eu que estou lá do Gideão, Gideão, sabe o que Deus está falando para ti? Tu está aqui preocupado por que isso está acontecendo. Tu quer saber o porquê aconteceu? Ou tu quer saber da solução? Tu quer resolver o problema ou tu quer saber o porquê o problema aconteceu? Porque nós somos assim. Nós queremos saber por que eu fiquei doente. Por que o acidente, Kiko? Por que o meu casamento chegou assim? Por que o Senhor... A gente quer saber a raiz do problema. E Deus está dizendo: olha, eu posso solucionar. Tu quer? Ou tu quer saber a raiz? E foi isso que Gideão entendeu. Deus falou o seguinte: olha, eu vim resolver. Tu quer ou não quer? Ou tu quer saber por que aconteceu? Irmão, só saiba de uma coisa, que Deus, Ele tem a solução, não importa o que aconteceu. Deus estava dizendo, quando Deus respondeu: eu vou te entregar na tua mão, então Deus está dizendo: eu vim resolver, tu quer? A gente fica perdendo tempo. Deus, por quê? Qual é o nome? Qual é o nome do inimigo? Qual é o nome dessa entidade? Qual é o nome do Espírito? Pouco importa. O importante é que Ele pode curar, Ele pode libertar. Tipo, a religião aqui nas antigas fazia uma entrevista completa do inimigo. Tipo sanguíneo. Qual é o teu tipo sanguíneo, inimigo? Por que tu fala grosso, inimigo? Da onde tu vens? Irmão, só clama o nome do Senhor e diz: eu te repreendo em nome de Jesus, e pronto, acabou. Agora fica assim: Deus, por quê? Por que eu perdi meu emprego? Por quê? Porque eu fiquei doente? Porque eu bati no SAMU? Gideão quer saber, olha só, Gideão quer saber por quê? Porque eles estão vivendo assim. Deus está dizendo: não, cara, olha só, eu vim aqui resolver teu problema. Tá bom? Não, tá bom? Tá bom? Ainda quer saber? Não, por quê, meu Deus? Outra coisa que eu aprendo com Gideão: 7 anos ele plantava, o inimigo vinha e colhia. E ele estava ali plantando de novo depois de 7 anos. Isso é esperança, irmão. Isso é crer no Senhor, isso é ter esperança. Depois de 7 anos ele continuar plantando, sabendo que o inimigo vinha e colhia. Isso é não desistir, isso é perseverança. Isso é crer até o final. Enquanto 32 mil estavam lá, ele foi lá dar um jeito. Mas deixa eu seguir aqui na mensagem central, que é separados para vencer. Escute bem. Vamos lá. Para encerrar. Já deu meu tempo. Quem não é comprometido, apenas envolvido. E quem é disperso, puxa as outras pessoas. Isso é um dado, desde o relatório dos espias, desde aquilo que houve no céu, em relação à adoração ao Senhor. Aquele que não se envolve, ele tenta puxar quem é comprometido. Escute uma coisa. Agora os 300 venceram. Olha só agora, vamos fechar com chave de glória. Os 300 venceram. Você pode glorificar o Senhor? O que vai acontecer agora? Joaci Gomes. O que vai acontecer agora? 7 anos plantando Patrícia Dimas. Os amalequitas vinham colher e ir embora. Então o povo estava aquele miserável, pobre, plantava e não colhia, oprimido, vivia em cavernas. Agora que os 300 de Gideão venceram, o que acontece agora? Eles vão poder plantar, Nádia, e colher. Agora eles vão poder voltar para casa.
Amanda. Agora eles vão voltar para casa, não vão viver mais em Provérbio. Agora aquilo que era opressão, agora eles são livres. Então agora imagina os 300 voltando da guerra, dizendo: nós vencemos os amalequitas e os amonitas. Agora eu fico imaginando as 31.700 pessoas que também vão viver aquilo. Como é que eu vou celebrar isso? Explique para mim. Como é que eu vou poder dizer: eu sou livre, eu vou voltar para casa, eu vou plantar e eu vou colher? Como eu posso celebrar isso, irmãos? É isso que Deus está dizendo. Deus quer que todos participem daquilo que Ele está fazendo, de verdade. Mas quem é que vai viver isso? Quem é comprometido? Quem são os separados para vencer? Os que são comprometidos. Aqueles, olha só, agora eu imagino o Gideão, como a Flávia falou, pode ser poucas pessoas, mas você olhar para o lado, menino, você pode saber assim, ó, você pode ter certeza: eu posso contar com ele, ele está comigo. Esse é o lado positivo de Gideão. Do que você imaginou, ele está lá no meio o negócio está pegando. Você imagina na marca do negócio, o negócio pegando, ele olhando para o lado e disse: meu Deus, eu estou com 32.000 pessoas. E na hora certa, você entender que você não pode contar com a pessoa, o baque seria pior para ele. Você está no meio da guerra, você olhar para o lado e achar que pode contar e não pode, isso é pior. Então é melhor você ir com poucos e saber que ele está contigo até o fim, ele está comprometido. Ele tem uma causa. Ele tem uma causa para lutar, e a causa é dele. A causa é do reino. Então é isso mesmo, Flávio. Pode ser poucas pessoas, mas você saber que estão comprometidas. Aí vem a palavra do Senhor e vai dizer: é com esses. É com esses que você vai vencer. Não importa o número. Daí olha para o Senhor. Eu olho para o Senhor. Vamos pensar com a cabeça do pai agora. Já é difícil pensar com a minha. Aí o pai diz o seguinte: vai para o ladinho, pai, para me olhar para você. Aí o pai diz o seguinte: é muita gente. O que o pai quis dizer com isso? É muita gente. O que o pai quis dizer com isso? É muita gente. O que o pai quis dizer, Gustavo? É muita gente. Vou te ajudar. A Bíblia vai dizer que o povo de Deus, ele venceu, obteve uma vitória extraordinária vencendo Jericó. Logo a seguir veio uma cidade chamada Ai. E Josué teve uma ideia terrível, dizendo: não vamos cansar todo mundo, não. Vamos um pouco, deixa os outros ali. Foi a pior derrota que Israel sofreu. Então eu já te ajudei, agora eu vou voltar à pergunta: por que Deus estava dizendo tem muita gente? Te ajudei ou te atrapalhei? Vamos pensar junto. Essa semana eu comi peixinho. A cabeça tá. Vamos pensar junto. Você acha? Se Deus olha para baixo e vê 32.000 guerreiros dispostos a lutar pela sua causa, tu acha que Deus ia dispensar alguns? Pensa bem. Se tivesse todo mundo ali lutando um só querer, uma só causa, não comprometida de verdade, não só envolvido, não comprometido, você acha que Deus ia dispensar alguém? Ele ia se contradizer lá com Josué: Josué, por que tu mandou alguns para cá? Olha as ideias. Você acha, irmão? Se tem 32.000 ali pegando, eles vão com todo mundo. Vai, porque Deus chamou pessoas comprometidas. O reino de Deus, ele é constituído de pessoas comprometidas. Quem é separado para vencer? Quem vem à igreja? Não. Isso é a religião. Quem foi chamado pela primeira vez? 32.000? Não, ainda não.
Das 32 mil ficou 10 mil, mas dispersos, distraídos também não. Mas aqueles que estão comprometidos. E você sabe qual grupo você está. Eu sei qual é o grupo que eu estou. Entenda uma coisa: covardia não é ausência, não quer dizer que você é medroso, porque o guerreiro, mesmo com medo, ele faz. O guerreiro, ele tenta fazer diferente dos demais, por isso que ele é diferente. Fazer as mesmas coisas te torna igual a todos. Fazer as mesmas coisas que todo mundo faz, ficar na caverna, orando a Deus, não, se Deus quiser, não dá um jeito de fazer algo diferente, nós nos tornamos iguais. Então, deixa eu finalizar da forma que eu comecei. Eu ficaria muito feliz se todos estivessem vencendo e desfrutando do que Deus está fazendo. Mas eu sei que muitos estão apenas envolvidos. Mas a palavra que nos enche de esperança é que o reino é acessível para todos. O que o irmão do lado está vivendo, a gente pode viver, porque é o mesmo Deus. O chamamento foi para todos. Não, vamos imaginar. Quando o Gideon diz assim, quem for covarde pode ir para casa. E se eles ficassem ali, irmãos? E se quando ele falasse aquele que quiser beber água, pode beber. E se todo mundo levasse a mão à boca, Deus ia dispensar alguém? Não iria. Como é que você tem bebido água? Sabe o que Deus está falando em beber água? O que é beber água? O que é beber água? Necessidade. Sabe o que Deus está dizendo? Quem priorizar suas necessidades será dispensado. Sabe o que Deus falou para Gideão? Pode dispensar. Não, mas vai bem tranquilo, que eu não vou nem brigar. Você viu Deus repreender alguém? Você viu Deus brigar com alguém? Irmão, vai, mas vai leve. Mas Deus está dizendo, aquele que priorizar suas necessidades, Ele vai dispensar. Escute bem, o chamado é teu, mas o ministério é meu. Eu tenho compromisso com o meu ministério. Eu não posso andar com pessoas que apenas estão envolvidas no seu chamado. Lembra que o Ulisses falou ali no Ministério do Louvor? Ouviram não o Ministério do Demonado? Que serve para todos. Escute bem. Há uma preparação para vencer. Não pode ser de qualquer jeito. A preparação para tudo, espiritual, para a música, para a escolha da música, para a igreja que está recebendo, há uma preparação. A palavra, olha só, Deus já liberou uma palavra. Nós vamos vencer. Nós vamos crescer. Nós vamos conquistar. Deus está cumprindo, olha só. Deus está cumprindo a palavra dele. Mas escute bem, o meu desejo era que todos pudessem participar. Mas nem todos estão participando. Olha por ontem, você pode olhar por ontem. Vou dar um exemplo aqui do meu irmão. Está gravando? Então eu vou olhar para a câmera. Eu vou dar exemplo, vou dar um testemunho do meu irmão, que foi chamado para trabalhar, foi lá para o Paraguai trabalhar. Ele chorou na minha frente. Ele queria estar vivendo isso aqui. Nós íamos ter um momento com o Ulisses na tarde, ia ter o culto à noite. Ele foi chorando. Eu disse, ele disse, pastor, está difícil guardar o coração. Eu disse, não, irmão, guarda o coração. Enquanto tem uns assim, querendo viver, e tem outros que simplesmente. E sabe o que é o pior de tudo? Não é você viver ou deixar de viver. A situação é todo mundo que está vivendo. Todo mundo estava sendo saqueado. Todo mundo estava oprimido e vivendo em caverna. Meu Deus! Se eu não lutar pela minha causa, eu vou lutar pela causa de quem? Se não for pela minha gente, amados, é por quem que eu vou lutar? A Bíblia está me dizendo que nem todo mundo que é oprimido vai lutar para se libertar. Nem todo mundo que vive escondido vai lutar para sair da caverna. Nem todo mundo que está sendo saqueado vai se levantar para parar com isso. É o que a Bíblia está dizendo. 31.700 pessoas. Sabe o que é saquear? O diabo veio para isso, para saquear. O diabo está destruindo casamentos, roubando felicidade, adulterando a inocência dos nossos filhos. E aonde nós estamos? Na caverna, oprimido, com medo.
Mas ainda tem 300. E é com esses que nós vamos vencer. Isso celebra. Isso celebra. Porque o princípio não são muitos. O princípio é o seguinte: onde 2 ou 3 estiverem, já é o suficiente para ele se manifestar. Se coloque de pé. Eu quero orar por sua vida. Não precisa de muito não, meu irmão. É onde estiver 2 ou 3 comprometidos, ali ele já se manifesta. Essa é a promessa. Não lamente por quem não está. Vem que vem aqui na frente, vem. Eu te dei um tapa, agora eu te dou um beijo. Vem aqui. Sai do seu lugar. Olha para mim. Olha para a tua volta. Olha para a tua volta aí. Pescoço de girafa, aí. Pescocinho de girafa. Onde é que estão nossos irmãos? Onde é que estão nossos irmãos? Onde é que estão os guerreiros lutando pela causa do reino? Escute bem, o cenário é para todos. Mas você pensa que eu estou aqui lamentando? Olha para a minha cara de lamento. Olha aqui eu lamentando, Léo Moreira. Olha aqui, eu lamento, olha eu lamentando. Eu já passei disso, Carlos. Sabe qual é o meu sentimento hoje? Eu celebro com quem está. Eu já fui muito disso, lamentar. Eu não respeitava você. Eu não valorizava você, não honrava você. Aquilo que era comprometido, eu ficava só, não veio, não está, não quer, está lá na caverna, nós estamos aqui lutando, ele lá na caverna, eu aqui guerreando. Fui liberto disso. O importante é ouvir da boca do Pai dizendo: é com esses que você vai vencer. Pessoas que passaram aqui a semana lavando o tempo, pintando, renunciando a sua vida, deixando de lamber água, comprometidos, desde a parte natural até pegar um pincel, lavar um chão, até interceder por essa casa. Eu não preciso falar, você não precisa falar, mas Deus sabe que é apenas envolvido com Ele, envolvido com sua causa. E quem é comprometido com a sua causa. Deus está precisando de homens e valentes, não para mudar resultado, porque a vitória vai dar. Mas a minha oração nesses dias, que bom, eu ficaria muito feliz como líder espiritual, que todos pudessem viver o que eu estou vivendo. Mas o porquê eu estou vivendo não que seja alguma coisa, mas um dia eu decidi me comprometer com a causa da minha família, do meu reino, a causa do meu pai. Deus está cumprindo a palavra dele nesse lugar, irmão. Quando você vê um testemunho, quando você vê um irmão crescendo, quando você vê um Gleison com o microfone dizendo: olha, só o fato de eu estar aqui, Deus já mudou a minha vida. Deus está dizendo que Ele está cumprindo, Ele pode fazer na sua vida, mas desde que você decida se comprometer com Ele. O chamado de Deus é até hoje. O chamado de Deus é para aqueles que vão vencer com Ele, porque a vitória é certa, meu irmão. Mas quem é que vai vencer com Ele? Anule de uma vez por todas as estações da sua vida. A tua vida não é mais prioridade, entenda isso. Existe uma palavra aqui pulsando dentro do meu coração: não te mandei eu, te esforça. Deus está dizendo: eu te ordenei, é uma ordem, te esforça. Mas eu estou com medo, continua fazendo. Mas eu estou cansado, continua fazendo. Eu estou ferido, continua fazendo. Aí a palavra de Deus vem e diz: vai nessa força, guerreiro,
veio sobre Gideão foi a seguinte: você vai vencer os midianitas e amalequitas como se fosse um homem só. Deus está dizendo que Ele não precisa de muitos, Ele só precisa de alguns comprometidos. Às vezes eu olho para a minha vida: por que eu estou sendo saqueado ainda? Porque eu planto e na hora de colher eu sou saqueado. Porque muitas vezes eu estou na igreja, mas eu vivo uma vida oprimida. Porque muitas vezes eu me escondo da verdade de quem eu sou, vivendo em cavernas. É porque eu ainda não me comprometi com a causa que é do reino. É porque até então eu estou apenas envolvido. E o chamado de Deus não são para pessoas envolvidas. Deus, Ele trabalha com alianças. Deus, Ele trabalha com homens e mulheres comprometidos. E não é a causa da igreja. O chamado que não era para lutar pela igreja, não era pelo Marcelo. Pasmem, era por eles. Era por suas colheitas. Era por suas liberdades. Como é que eu me sinto sabendo que tem alguém lutando por mim? E eu em caverna me trouxe, e Deus disse: vai, guerreiro, que eu sou contigo. Quem é o guerreiro? Aquele que mesmo cansado vai. Esse é o guerreiro. Aquele que foi ferido, mas ele está indo. Aquele que não quer, mas ele está indo. Ele está dando um jeito. Isso é ser guerreiro. Ser guerreiro não é ausência de medo. Está com medo? Faz o que é certo. Está cansado? Faz o que é certo. Faz aquilo que Deus te chamou para ser e fazer. Ah, eu estou cansado, eu estou ferido. É isso mesmo. Aquele que faz é guerreiro. O que não faz é tímido. Pode voltar. Eu dispenso. Hoje você escolhe mais do que nunca qual grupo você vai estar. Uma coisa é certa: Deus já liberou uma palavra. Ele vai entregar os midianitas em nossas mãos. Mas a questão é: quem vai viver isso? Ontem nós estávamos aqui felizes, nossa, olhando o Kiko falar de tudo que ele viveu. Nossa, olhando o que Deus fez no casamento do Rubem. Nossa, a transformação de vida do Lucas. Nossa, o que Deus fez na vida desse homem. A gente fica assim maravilhado, mas a pergunta é: eu participei disso? É fácil. Agora os 300 venceram. Agora não tem mais amalequitas, não tem mais amonitas, não tem mais opressão. Agora é fácil celebrar. Mas será que nós participamos? É fácil, né? Celebrar. Mas é desafiador saber: eu participei disso. Você participou? Faça uma introspecção da sua vida, irmãos. O chamado de Deus é que todos nós devemos participar do que Ele é, do que Ele tem, do que Ele vai fazer. Esse é o nosso chamado. Saia desse lugar. Vem se envolver. Tem lugar para todos. Se envolva, se comprometa com a tua causa. Olha o chamado de Deus. Se comprometa com a tua causa. Porque o diabo veio para isso, ele veio para saquear. Ele veio para saquear, irmãos. Ele veio para oprimir, ele veio para jogar as pessoas na caverna. Mas a palavra de vitória já foi liberada. Eu vou entregar na tua mão, Gideão. E é com esses que você vai vencer. Com quem Deus está se referindo? Quem são esses que Deus está se referindo? Olha a palavra de Deus. Gideão, é com esses. É com esses. Deus está se referindo a quem? A quem vai na igreja? A quem é crente? A quem dá paz do Senhor? A quem Deus está se referindo? Levante suas mãos. Levante suas mãos. Vou te dar mais um minutinho. Se apresente a Ele. Assuma acima de tudo o teu compromisso com Ele.
Assuma a lutar pela tua causa. É a tua causa, é a tua casa, é a tua felicidade, são as suas promessas. Quão terrível é 7 anos. Você plantar e na hora de colher, vem outro e colhe. Há um tempo profético nessa casa.
anos, a opressão acabou. Após os 7 anos, aquilo que era miséria voltou a ser fartura. Após os 7 anos, aquilo que eles plantavam, eles colhiam. Porque havia uma palavra sobre eles, Mateus, que Deus ia entregar na mão deles os inimigos. Que Deus levante esse povo nesses dias. Essa comunidade é uma comunidade pequena. Nós somos um povo pequeno. Mas Deus não precisa de multidão. O que nós temos vivido nesses anos, meu irmão, Deus está deixando muito claro, Ele não precisa de muitos. A grande maioria é o que faz tudo. O que pinta é o que prega, o que lava é o que fala, é o que intercede. Hoje mesmo minha esposa esteve aqui o dia inteiro. Veio de manhã, lavou tudo, foi almoçar, voltou. E é pastora, assim como muitos de vocês. E a Bíblia está dizendo: é com esses. É com esses que você vai vencer. É com esses que nós estamos vencendo. É com esses que nós estamos vencendo, pastor. É com esses, Carlos, é com esses. É com esses. Mas ainda há lugar, ainda há lugar. Há lugar. Deus está dispensando. Mas se você se determinar, você vai não apenas saber, mas você vai viver o que Deus está fazendo. Feche seus olhos, vamos fazer uma última oração. Pessoas comprometidas com o seu chamado. Não basta ter um chamado. Pessoas comprometidas com uma causa, não apenas ter uma causa. E a causa é sua. É esses que Deus está chamando nesses dias. Tem pessoas com unção sacerdotal que são comprometidas, fazem tudo o que tem que fazer. A esses a palavra de Deus vem e diz: vai, guerreiro. Eu estou vendo que tu está cansado, mas tu está fazendo. Eu estou vendo que você está ferido, triste, mas você está fazendo. A esses veio uma palavra ecoando do céu da glória dizendo: vai, guerreiro. Você pensa que muitas vezes nós estamos aqui, nós não estamos cansados? Pensa que muitas vezes o microfone na mão, nós não temos medo? Pensa que muitas vezes nós estamos aqui falando do amor de Deus? Pensa que nós não estamos feridos? Mas ser covarde é muito diferente de ser guerreiro. Covarde é desistir no meio antes de tentar. Covarde é deixar de fazer aquilo que é certo. Esse é o sinônimo de covardia. Muitas vezes eu estou aqui pregando, mas estou cansado, ferido. Mas eu tenho uma palavra, porque Ele disse: se eu fizer a minha parte, Ele disse que é comigo, Ele é comigo. Eu não te mandei eu, Marcelo. Te esforça. É com esses que nós vamos vencer. Não somos pessoas perfeitas. Nós cansamos, nós choramos, nós nos entristecemos. A nossa fé muitas vezes ela é questionada, mas nós somos pessoas que não paramos, porque a todo momento vem um anjo e diz: vai nessa força, guerreiro, guerreira. E é com esses que nós estamos vencendo. É com esses que nós estamos vencendo. Como é que nós podemos? É porque Ele é conosco. Como se fosse uma escola. Nós fazemos tudo nessa casa como se fosse um homem só. Se tem alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida a esse Deus, que deseja nessa noite não mais priorizar as suas coisas, mas priorizar a causa do reino. Se tem alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida ao Senhor, levante sua mão onde você está. Se tem alguém no nosso meio que se desviou do caminho,
que precisa fazer uma aliança com o Senhor. A palavra central é compromissadas, pessoas compromissadas. Se tem alguém no nosso meio que entendeu, Pai, eu preciso sair desse lugar de apenas pessoas envolvidas, eu quero me comprometer contigo, porque eu quero viver aquilo que o Senhor está fazendo. Levante sua mão. E não é por mim, não é pela IERJ, é por você. É para que aquilo que você plante, você colha. É para que você não viva mais em cavernas. É para que você seja livre. Se tem alguém no nosso meio, levante sua mão. Deus está chamando mais do que nunca pessoas que têm um compromisso com Ele. A esses que estão com a mão levantada, olhem comigo. Senhor Jesus, com muito entendimento, eu decido hoje assumir um compromisso contigo. E porque assumo contigo, eu assumo um compromisso de lutar pela minha causa, pela minha gente, para que eu viva e desfrute de tudo que o Senhor é e de tudo aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados e me dê a vitória, para a glória do teu nome. Todos levando as mãos. Olha para mim. Olha para mim. É uma palavra dura, mas Deus está dispensando alguns. Eu fui atleta, e toda vez que saía rumores assim, ó, vai sair uma lista de dispensa. Irmão, você não imagina o quão é duro você ser dispensado no clube. Eu, graças a Deus, nunca fui dispensado, mas é duro ser dispensado e dizer: eu não conto mais contigo, eu não conto mais com os teus trabalhos. É duro ouvir isso do Pai. Mas sabe o que Deus está dizendo? Gideão, pode dispensar, pode mandar para casa, tranquilo. É duro ouvir isso do Senhor. Mesmo porque, Senhor, se tratando da minha vida, da minha causa, é muito mais duro. Deus está dispensando pessoas que pensam em si, apenas em si mesmo. Foram 10 mil lambendo a água, igual cachorrinho, pensando só nas suas coisas. Deus está dispensando, gente. É duro, hein? Mas por outro lado, Deus está levantando uma geração de homens e mulheres comprometidos. E Ele vai dizer o seguinte: é com esses que você vai vencer, é com esses que nós vamos avançar, é com esses que nós estamos crescendo, é com esses que nós vamos alcançar aquele Senhor.